Fala pessoal, é um prazer enorme estar iniciando mais um episódio aqui do Sem Códigos. Mais um episódio de uma trajetória muito linda, muito cuidadosa. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Vanessa Galindo, advogada trabalhista. Foi uma pessoa também sugerida por a nossa nobre colega Laís, que rasgou elogios e prontamente a gente se identificou, né, com toda a trajetória dela. Tenho certeza que vai agregar muito aqui a todos vocês. Lá e dê as boas-vindas aí a... Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou suspeita para falar. É sim. Mas eu aceito todos os elogios de você. Vanessa foi minha companheira, minha parceirona no escritório em que eu trabalhei durante 5 anos. Ela foi a primeira pessoa que eu vi quando eu cheguei lá. E ela era estagiária na época, eu estava entrando como advogada. E naquele momento eu não sabia nem mexer no sistema. Eu não sabia nem para onde ir, assim, nunca tinha feito absolutamente nada da Justiça do Trabalho. E ela prontamente me ajudou, me mostrou os caminhos básicos ali, né, inicialmente. A gente passou um tempo longe, porque ela foi estagiar em outro lugar. E depois que ela voltou, eu acho que a gente construiu uma relação, assim, muito, muito linda e muito sólida. A gente foi crescendo juntas, aprendendo uma com a outra muito sobre direito, mas principalmente sobre a vida. Nessa teve comigo em momentos muito difíceis, mas também em momentos muito bons. E é um prazer trazer ela aqui hoje para contar a história dela, que é linda, é inspiradora. Ela é uma mulher gigante, apesar de ter um tamanhozinho, mas ela é muito inteligente, ela é muito determinada. E, enfim, ela vai contar um pouquinho mais da trajetória dela. Mas eu quero te dizer que é um prazer você estar aqui hoje com a gente. Ai, Lai, obrigada. Aproveitar. Não vou chorar. E dar as boas-vindas também, Vanessa. Boas-vindas a todos que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante e inspirador te ouvir sua história. Lai sempre falava muito bem de você. Todas as vezes que ela comentava alguma coisa, ela falava sobre a sua inteligência, a forma como você tem de passar as coisas. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito aqui pra gente. Te agradecer. Ai, gente, eu tô muito honrada com o convite. Eu fiquei muito feliz quando o Lai me falou. E principalmente porque eu vi esse projeto nascer, querendo ou não, né? Vi quando o Lai decidiu seguir para a carreira da advocacia autônoma e pensar em se reinventar. E é uma felicidade absurda estar aqui vendo você e vocês participando desse projeto. Então, enfim, eu fiquei feliz, fiquei nervosa, mas espero realmente que eu consiga acrescentar e consiga trazer mais um ótimo episódio para o Sem Códigos, já que eu sou também uma espectadora, assisto todos os episódios. Então, espero que esse também seja muito proveitoso para todo mundo. Não tenho dúvidas. Eu tenho certeza que vai. Vanessa, para a gente começar, é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, né, de praxe, mas para a gente dar o pontapé inicial, conta um pouquinho como é que foi o início no direito, né, no mundo dos concursos. Você também é professora de concurso, né? Então tem muito contato com um público que é um público bem aguerrido mesmo, o público os concurseiros, a Isis aí. Então conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. Pronto. O direito surge na minha vida, eu decido fazer direito. Na verdade, eu também não eu vi as entrevistas anteriores, né? Também não foi assim, sempre pensei em direito, não. Eu queria muito jornalismo. Eu amava assistir jornal, eu queria ser repórter, tal. Só que aí, quando termino o terceiro ano, vou olhar para a UFES, que era a minha alternativa, né? Nunca vim de uma família muito simples, então não tinha assim, não pensava em fazer particular, sempre pensei em fazer pública. E aí, na UFES não tinha jornalismo. Tinha, assim, história, que eu me identificava, ou direito. E aí eu resolvi fazer direito dentro daquele cenário, matemática, nada de exatas daria certo, nada de sangue também daria certo, então eu resolvi fazer direito por causa disso. E aí eu cheguei no curso, o vestibular que eu fiz foi o do meio do ano, e aí muita gente queria medicina, fazia. Sim. Então eu não passei logo na primeira chamada, a galera que fez medicina e passou ia desistindo porque queria medicina, aí eu fui chamada. Quando eu entrei... Isso comigo. Aí, quando eu entrei, não tinha aquelas coisas, assim, iniciais do curso, de introdução, de mostrar o que era universidade. E eu sou de uma família, meu núcleo próximo nunca pisou na universidade pública, então eu não sabia o que é uma universidade, o que é que tem. Então, eu ia pra assistir aula, então meu início do curso foi meio parado, assim, eu não descobria tanta coisa. Aí, quando cheguei ali no 5º semestre, foi que realmente eu participava de muita coisa da universidade, participei de projeto voluntário, grupo de pesquisa, projeto de extensão, fiz intercâmbio, e foi maravilhoso, assim, foi incrível. Eu participei também da seleção do intercâmbio, fui pra Coimbra, fiz lá. E aí, pronto, termino o curso no pior período possível da história, pandemia.
Eu ia me formar no início de 2020, quando a gente foi tirar foto pra formatura, veio a pandemia. Aí, nessa época, eu já tinha estagiado no mesmo escritório que trabalhei com o Lai, que foi quando o Lai chegou. No início ali de 2020, eu passei no estágio pro MPT. Ali eu já gostava muito da área trabalhista, eu já tinha feito extensão em área trabalhista na universidade, aí fui pro MPT. E aí, meu estágio do MPT tava acabando, porque eu tava me formando. A formatura tava vindo, o mundo tava acabando, que era a pandemia, eu tava formando aquele diploma, ia servir pra quê? Já que era o fim do mundo, não é mesmo? Então, eu falei, meu Deus, vou ficar desempregada, aquele desespero. Aí, felizmente, acho que por isso que é importante a gente manter uma boa trajetória por onde a gente passa, né? Mesmo sem eu falar com ele, o nosso chefe da época, Diogo, que já veio aqui, veio falar comigo, tô sabendo que você vai se formar, então o seu lugar tá garantido aqui, graças a Deus, está assim, por favor, eu me achando contrata. naquele momento que ia ficar desempregada. Ferrou. Aí, volto pro escritório. E aí, lá que eu formo essa parceria maravilhosa, lá e falava que a gente era pique cérebro. Que uma fazia uma coisa, olha aqui pra ver se tu concorda com o que eu pensei. Eu pensei em tal tese, se tu concorda com a minha tese. Ia fazer audiência, bora fazer audiência comigo, que eu não quero fazer sozinha. Sim. E aí, todo esse período inicial, a gente passou juntas. Aí, vamos lá, termino a faculdade e quero fazer pós. Toda pós em Direito, acho que até hoje, né, pelo menos aqui na Bahia, é paga, né? A gente tem os mestrados na UFBA que são gratuitos. Agora parece que vai ter um mestrado na UFES, mas não é especificamente em Direito, mas na época não tinha. Aí, coincidentemente, e querendo ou não, entre muitas aspas, né, graças à pandemia, teve um curso, uma pós online na Universidade Federal do Pará, para a área trabalhista, para auditores fiscais de trabalho. E aí eles colocavam uma cota para advogados. Aí tinha uma seleção, aí você tinha que mostrar sua trajetória na área trabalhista e tal. E aí eu fui selecionada e fiz essa pós-graduação. Foi ótimo, porque foi online, então gratuito, e ainda com auditores do trabalho, Sim. que é uma área também que eu acho incrível de atuação. E enfim, aí nesse período eu fiquei, e aí? Advocacia, concurso, o que eu quero exatamente. E aí a pós me pegou, porque realmente eram auditores muito comprometidos. E aí eu pensei, não, eu acho que o servidorismo é realmente o que eu quero. Só que aí a gente vem pra realidade. Qual é a realidade? Eu preciso me manter, eu não posso ficar só estudando, entre muitas aspas, né? Que, enfim, também é uma missão, isso. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar porque eu quero seguir com esse sonho. E aí eu decidi tentar fazer essas duas coisas darem certo. E aí a gente tem uma exceção, assim, eu acho, dentro da realidade da maioria dos escritórios, que era... Tá tudo bem. Que foi a oportunidade que a gente tem no escritório de não trabalhar 8 horas, né? De conseguir ter uma jornada um pouco reduzida. Se bem que teve um ano que eu tive que trabalhar 8 horas, enfim, por questões pessoais, precisava de dinheiro e tal, enfim. Mas aí, a maioria do tempo, fiquei 6 horas, e aí trabalhando 6 horas, tentando conciliar com o estudo. E aí pronto, aí vamos lá. Falei da advocacia e tal, e educação. Sempre quis ensinar. Inclusive, recentemente, encontrei uma amiga numa viagem que eu fiz. E aí ela perguntou, né? Faz tempo que a gente se vê. Ela falou, e aí, as aulas e tal. Aí ela falou, tu lembra que tu dava, quando eu ia pra tua casa? A gente com quinta série, né? 10, 11 anos. Tu desenhava no muro de lá da tua casa pra explicar alguma coisa. E, de fato, eu sempre gostei. Eu sempre tive prazer em ensinar. Apresentação de trabalho, eu adorava, enfim. Então, eu sempre quis muito ensinar. E aí, surgiu uma oportunidade num cursinho preparatório para concurso de Direitos Humanos. E aí, ótimo, Direitos Humanos é confortável para mim, porque após era Direito do Trabalho e Direitos Humanos. Enfim, uma matéria gostosa, tem muito a ver com história, eu amo história também, pronto. Aí eu comecei lá com Direitos Humanos e eles me chamaram num aulão de feriado, São João. Eu parei meu São João, tinha viajado, vou fazer essa aula aqui pra dar certo. Mas era online ou presencial? Presencial. Presencial. É porque é um cursinho pra polícia. E aí, eu acho que como é pra polícia, lá é frenético o negócio, entendeu? Né? A galera tem aula feriado, Ano Novo, Natal, não tem essa. E aí, teve um aulão no São João. Aí, eu montei a aula, tipo, nas vésperas ali de São João e dei a aula. A galera gostou. E aí, fiquei inicialmente como Direitos Humanos. Ótimo, tava lindo. Aí, o dono do curso, que dá aula de Direito Administrativo, veio conversar comigo porque ele não tava querendo ficar só ele em Direito Administrativo. Queria passar pra alguém de disciplina. Aí, perguntou se eu topava o desafio. Aí, eu falei, top. Com alguma preocupação, porque Direito Administrativo era um desafio para mim. Quando eu comecei a fazer concurso, eu tomava bronca em administrativo. E aí, no ano anterior, daquele convite, eu parei e praticamente só estudava Direito Administrativo. Eu falei, vou aprender esse negócio. Aí, quando surgiu o convite, fiquei com um pouco de medo, mas aceitei, graças a Deus. É porque eu tem imagino dado certo. que ensinar gera uma insegurança, né? Assim, porque, querendo ou não, você tá ali para transmitir o assunto para as pessoas. Naturalmente, essas pessoas vão ter dúvidas, né? Isso. E vão ver você como uma referência de pessoa que vai
vai E dar a presumem resposta, que vai- você Sabe Exato. todas as perguntas. Isso. E assim, a gente tem que trabalhar, como é um cursinho, né, direcionado para concurso, trabalhar com todas as bancas. Então, para cada concurso, você tem que ver qual banca é. Cada banca adota um doutrinador, cada banca tem um entendimento. Então, no início, eu tinha muito esse medo de, meu Deus, vão perguntar, eu não vou saber responder. Vão perguntar, eu não vou saber tirar essa dúvida. Mas com o tempo, você começa a perceber que é normal algumas coisas você não saber. É normal alguma Natural. questão você olhar e você não entender o gabarito que a banca deu. Porque uma coisa que, infelizmente, as bancas de concurso fazem é errar. É colocar gabarito sem noção, é colocar um doutrinador que ninguém lembra da existência. Então, no início, eu tinha muito esse receio. E quando você vai para uma turma de concurso, tem muita gente mais velha também, né? E eu deixei esse medo também. Curso de policial, eu falei, meu Deus, eu com essa cara de 15 anos, né? Que eu chego na sala, eu vejo os comentários, né? Alguém olha pra minha cara e fica assim, meu Deus, essa menina já teve... Professora mesmo? Não, professora. Já teve aluno que falou, senhora, é você que é professora? Eu pensei que era uma aluna, que a aula já aconteceu com frequência. E aí, depois, a gente vai passando esses medos, vai se acostumando e vai entendendo que, né, você não tem que ser, assim, o doutrinador daquela área, porque até o doutrinador pensa diferente do outro, que a banca escolhe, que a Sim, resposta vai ser com diferente. certeza. Então, aí vai acalmando. E, assim, eu acho que você já falou um pouco disso, mas qual é o seu maior desafio hoje ainda para conciliar, né, essas três coisas? O ensino, o estudo e a advocacia, porque mesmo que seja, né, uma carga horária ali reduzida, eu estava lá com você, eu vivi a mesma experiência, a gente sabe que é uma coisa que toma muito tempo. Exato. E, querendo ou não, é um trabalho que suga a nossa energia, assim. Você ainda chegar em casa, conseguir estudar, e não só da aula, porque tem a parte da preparação, e aí eu vi ela fazendo isso, ela tinha que preparar a aula, e uma rotina de aula frequente, mas também não é uma rotina sempre igual, né? Eu acho que suas aulas ficam variando. Então, assim, hoje, qual é a sua maior dificuldade? Como é que você consegue conciliar essas três coisas, assim? É isso, eu acho que é bem um desafio, assim, de transição, né? Porque, tipo, a gente termina a universidade, a faculdade e tal, e a gente se vê diante dessas possibilidades, desse leque do direito, que todo mundo fala. E aí, quando a gente não tem... Porque, por exemplo, se você termina e você só quer advocacia, você consegue se dedicar integralmente àquilo. Se você quer concurso e você tem a oportunidade de só estudar para concurso, também é uma forma que fica mais confortável. Quando você se divide em várias funções, é difícil. No início que eu comecei a dar aula, era mais difícil porque você tem que montar todo o seu material, né? Você passa o material para os alunos, você tem que pensar como você vai explicar aquele assunto. Eu acho que particularmente falando, eu gosto da minha aula de administrativo porque eu tento explicar de um jeito que ninguém me explicava. E eu acho que por isso que eu tinha tanta dificuldade. Então, para mim, é uma alegria quando os alunos falam assim, felizmente eu já ouvi elogios, o pessoal fala, eu adorei a aula, finalmente entendi esse assunto. E dá aquele alívio porque administrativo tem esse desafio. Ele é estranho, ele é truncado, e eu sempre tento explicar de um jeito que, para mim, faz sentido. É porque, e aí, então... só te interromper rapidinho, é porque eu acho que o direito administrativo, entre as disciplinas, né, que a gente estuda na faculdade, é o que a gente menos tem contato, ou um dos que a gente menos tem contato na prática, né, ao longo da graduação. Ainda que as pessoas estagiem em repartições públicas, não é tão comum, né? Não é um assunto ali que você costuma ver com facilidade. Você não pega uma licitação ali pra... Então, eu imagino que tem essa dificuldade, né? Assim, pra quem não se dedica. Eu tive a gente estava conversando antes de começar, né, a gravação, e eu tinha comentado com ela que eu gosto de administrativo, eu tenho afinidade, e foi a disciplina que eu escolhi para fazer a segunda fase da OAB. E quando eu fiz a segunda fase, eu percebi que, assim, as peças, apesar de ser uma matéria um pouco reduzida perto de um civil, processo civil, penal, processo penal, é uma disciplina que, de fato, você não tem familiaridade quando você vai pegar na prática, né? Então, assim, eu acho que visualizar isso para quem é aluno é mais difícil. E ter um professor que saiba explicar, eu imagino a alegria dos seus alunos vendo essa... E nem todo mundo fez direito, né? Exatamente. Ainda Esse tem é um ainda tem desafio isso. considerável. É isso, a turma de lá é muito diversa. Você tem pessoas que acabaram de sair do ensino médio e tá ali já para começar a estudar para concurso. Tem gente que é mais velha, que já tem família, tal, que tá em outra área completamente diferente. E tem gente que é de direito, ou que tá no curso, ou que terminou e agora tá estudando. Então, você tem que conseguir explicar de uma forma que todo mundo consiga entender, numa linguagem que todo mundo consiga entender. Então, você não pode chegar e falar, gente, blá, 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 autarquia. O que é autarquia? Sim. Blá, 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 licitação. O que é licitação? Sabe? Precatório. O que é precatório? Então, você tem que literalmente explicar todas as palavras que são estranhas a quem não é da área, né? Não dá pra ser só técnica, né? Não, de forma nenhuma. Então, é um desafio e tanto. Então, voltando, como conciliar?
E aí, nesse início foi mais difícil, porque eu realmente tinha que montar o meu material, tinha que eu me entender como é que eu ia dar aula daquele assunto, tal. Só que quando vai passando as turmas, vai ficando mais repetitivo, né? Claro que você vai sempre acrescentando coisa, incluindo assunto, mas vai ficando mais tranquilo, porque você já tem o seu material pronto. Você resolve questões daquela banca, vê qual é o entendimento da banca para conseguir diferenciar, mas vai ficando mais leve. E eu gosto muito de dar aula. Eu sinto que toda vez que eu tô dando aula, eu tô aprendendo mais. Então, o meu desempenho naquela disciplina, nas provas que eu futuramente vou fazer, é melhor por causa disso. E eu sinto que ensinando, eu começo a estudar melhor também. Porque quando você vai ensinar, você vai perceber o que você vai explicar para aquela pessoa para ela conseguir acertar mais questões. Então, você começa a resolver mais questões. Aí, quando você vai estudar um assunto seu, você fica, poxa, talvez se eu estudar de tal forma, eu consiga também. Então, isso foi sendo prazeroso. E na parte da advocacia, às vezes o ruim é também conciliar os horários. Às vezes a gente tem audiência que não é naquele horário necessariamente que a gente vai. E aí, às vezes o dia bagunça todo e atrasa e tudo mais. Mas eu tenho a felicidade de trabalhar numa área que eu gosto e que é na área dos concursos que eu estudo, que é a área trabalhista, que eu sempre me dediquei. Diogo até falou na outra entrevista, né? Quando você forma, você não pode ter área preferida. Você tem que estar pronto para todo mundo. Eu tinha a área preferida desde o início. Não conseguia me imaginar trabalhando em nenhuma outra área. Eu queria era trabalhista de qualquer jeito. E, por um lado, foi bom, porque eu meio que construí a trajetória nessa área. E exatamente por isso que ele quis que eu continuasse trabalhando no escritório. Que eu estagiei lá. Antes, eu já tinha estagiado em um escritório trabalhista. Fui pra lá, estagiei lá em trabalhista. Fiz intercâmbio. No intercâmbio, eu estudei dentre as matérias, Direito do Trabalho. Fiz MPT, né? Ministério Público Trabalhista. E volto pro escritório como trabalhista também. Então, deu dessa solidez, né? Mas sim, às vezes é um caos, às vezes temos crises emocionais, meu Deus, como vou conseguir dar conta e tudo mais, mas a única opção é seguir. E assim, tem um professor que eu acompanho que fala que você não tem certeza de nomeação, principalmente para concursos que só são cadastro reserva, né? Então eu tinha muito receio de, tipo assim, poxa, não vou aceitar essa missão de ser professor agora, eu vou esperar para passar. E se eu demorar muito para passar? E se outras necessidades surgirem na minha vida, eu vou deixar de realizar esse sonho, essa vontade, para que quando aconteça, eu vou sempre esperar algo acontecer no futuro e nunca vou fazer o que eu quero fazer agora, mas isso também seria uma boa escolha, não seria melhor só me dedicar exclusivamente ao concurso para conseguir passar logo e depois dedicar? É um conflito. Mas, enfim, fiz essa escolha. Mas é uma coisa que você gosta de fazer, né? Então, eu acho assim que você, não precisando deixar de fazer as outras coisas, apesar de ser difícil, eu acho que você acertou em cheio, assim, em seguir, até pra você ter certeza, assim, realmente, né? Porque isso. Até quando você passar, você não precisa deixar de ensinar, né? Então, viver essa experiência, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? De viver todas as possibilidades na fase da faculdade, mas depois também pra você saber o que você realmente quer. Eu acho que é muito importante. Vale. Quer dizer... porque a gente tinha falado na mesma hora. Era só complementando o que Lai falou, porque a gente... a última fala da senhora, a gente sempre fala isso. Acho que teve um corte de like que foi perfeito com relação a isso, justamente porque as pessoas às vezes esperam muito o momento certo e o momento certo não existe. Porque se a senhora estivesse esperando para ser professora, a senhora poderia estar até hoje com esse sonho retido. E aí, o momento certo nunca vai existir. E é algo que engrandece a senhora como pessoa, porque é a realização de um sonho. E ajuda também na questão do estudo. A senhora ajuda muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Então, eu acho que esse caminho é um caminho que é próspero, né? Para quem é o concurseiro raiz ali, que tá... Imagino que a senhora já tenha se decidido mesmo, porque já tem a experiência da advocacia, já teve o período da faculdade para poder escolher isso. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Amém. E falando ainda um pouco sobre a sua atuação como professora, eu acho que isso vai te engrandecer como pessoa, como você falou, e como profissional, assim, absurdamente. Primeiro pelo básico, né? Porque a gente sabe que para ser professor a pessoa tem que aprender a lidar com aquela coisa de falar em público, da imprevisibilidade, de chegar alguém, quero tirar uma dúvida, aí você, sabe, eu imagino que isso aconteça. E segundo, porque eu acho que é uma atividade tão nobre, sim, sabe? Sim. A pessoa muito se dedicar ali pra... Tudo bem que você também tá aprendendo com isso, tá tirando muito proveito, com certeza. Mas, assim, você dedicar o seu tempo, como você falou, né? Que dá pra ver que você tem esse cuidado não, eu vou estudar aqui e eu quero conseguir transmitir o conteúdo pra todos os públicos que estão me assistindo. Desde as pessoas que são mais velhas e que estão ali em outra fase de vida, até as pessoas que nunca tiveram contato com a disciplina. Então, isso, assim, eu acredito que cada aluno que passar por você tá sendo tocado de alguma forma e faz uma diferença absurda. A gente já foi aluno, todo mundo aqui, imagino que... Imagino não, né? Todo mundo que tá escutando a gente já foi aluno.
E eu tenho certeza que cada um de nós tem algum professor ou professora que marcou a nossa vida e que de alguma forma até salvou a gente, sabe? Eu tem professores assim da minha graduação que tem alguns que de fato você percebe que não fazem aquilo ali com nem um pouco de amor, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que talvez a experiência que a gente teve na UFES, pelo que eu entendi você formular também, né? A gente vê que nem todos fazem aquilo ali realmente porque gostam. Exato. E ainda que não seja a atividade principal da pessoa, eu acredito que se você se propõe a fazer, né, a ensinar, você tem que ter em mente de que aquilo ali vai construir um pouquinho da pessoa. Mas assim, eu tive professores incríveis e que conseguiram passar o assunto para mim e mudaram, inclusive, a minha perspectiva em relação à atuação profissional em vários momentos aleatórios inclusive de cursinho preparatório para a OAB, né? Então, assim, Eu ia falar isso porque a experiência mais próxima que eu tenho de estudo para concurso é a OAB, que eu nunca quis focar nessa área. Mas o cursinho que eu fiz fez total diferença. Os professores fizeram total diferença, porque imagino que no da polícia também, qualquer concurso, qualquer cursinho, porque as pessoas estão ali num momento de angústia, Exato. de ansiedade extrema, você tomou aquela decisão e você quer se enxergar naquele objetivo. Então, no meu caso particular da OAB, um dos motivos de eu ter escolhido o cursinho que eu fiz foi porque eu me senti de fato abraçado pelos professores. Isso faz muita diferença, porque Totalmente. você tá ali numa carga de estresse, de estudo muito pesada. E aí uma coisa que poderia ser totalmente desgastante acaba sendo até um pouquinho prazeroso. Eu não vou falar que é 100% prazeroso. Não, e assim, eu me inspiro muito nos meus alunos. Tipo, de verdade, assim. Porque o cursinho, ele tem aula de manhã, de tarde e de noite. Eu dou aula mais à noite, né? Pra conseguir conciliar. Eu dou aula à noite. E aí, quando eu chego, tem gente que tá tomando café lá. Tipo, abre o pão ali, coloca o queijo, presunto, a mortadela, toma o café. E eu fico, gente... Na garra, isso né? que é força de vontade, Sim. entendeu? Aí, às vezes, gente, é normal, a gente tem preguiça de estudar, e aí eu fico, ai, que preguiça. Eu fico, não. A galera lá toma o café, engole a comida enquanto tá assistindo a aula e eu vou ficar aqui reclamando de preguiça. Então, eles são muito raçudos. E eu acho massa eu acho que isso é um ótimo ponto de cursinho presencial, né? Lá, o quad, né? O cursinho que eu dou aula é o quad concursos. Eles, tipo, é uma equipe, entendeu? Eles estão ali juntos. Aí tem um intervalo, eles estão lá discutindo sobre uma questão. Então, tá ali, tem o professor perto para tirar a dúvida. Eu acho massa isso. Mas tem esse ponto da angústia, porque é muito complicado quando a gente vê o aluno se dedicando muito e aí chega a prova e aquela prova não dá certo. Dos vários que eu já conversei, teve um pra mim que foi muito marcante. Que eu sou péssima com nome. Não consigo lembrar o nome de ninguém, nem dos alunos. Mas eu lembro muito da fisionomia, identifico. Identifico todo mundo, eu não lembro o nome dele. E aí, ele sentava assim no fundo da sala. E aí, uma vez ele veio conversar comigo e falou: ai, Pro, tô muito triste, tô muito... Porque fui mal na prova e tal, e não tô mais com vontade de estudar. E antes eu estudava toda hora, mas agora eu não tenho mais vontade. Eu falei, cara, faz parte do processo, entendeu? Você não vai ficar 100% do tempo querendo estudar com vontade de estudar, não. E assim... tem que entender que o concurso é um processo. Você não vai fazer a primeira prova e vai dar tudo certo e você já vai passar. Existem esses casos, mas essas são as exceções. Então, às vezes, eu também me preocupava em, tipo, né, parar minha vida e me dedicar só ao concurso, porque, por mais que eu me dedique, talvez não desse certo. E como é que eu ia ficar se não desse certo? Como é que ia estar meu psicológico se não desse certo, se eu não seguisse na advocacia, se eu não tivesse a oportunidade de dar aula, se eu concentrasse toda a minha vida em uma oportunidade e aquela oportunidade não desse certo? E aí, como é que eu ia seguir em frente? Então, acho que faz muito parte do concurso também você ter uma cabeça preparada para saber se você está entrando numa missão que talvez demore 1, 2, 3, 4, 5, vai demorar. E aí, sua vida não vai parar para você estudar. Você pode ficar doente, a sua casa vai ter alguma necessidade, você vai ter que acompanhar a sua família em alguma coisa. E não vai parar, e o concurso vai ter que viver também, né? Porque você precisa se cuidar, a saúde mental hoje, que é um assunto que está muito em ênfase, e com toda a necessidade do mundo, mas acho que o concurseiro tem que entender que é um processo médio e longo prazo, porque quanto mais se cobrar a curto prazo, eu acho que mais difícil de ter um retorno positivo, né? E concurso são várias fases, né? Assim, você tem o momento do estudo, aí se você passa...
tem o momento da correção, né? Se eu for para a segunda fase, você vai para a segunda fase e tal. Aí tem o momento da nomeação. E quando é que eu vou ser chamado? E será que vão me chamar agora? E qual posição São fiquei? vários processos apreensivos. Entendeu? Então a cabeça tem que estar ok, porque senão você pira. Você pira. Doutora, eu tenho uma dúvida que eu vejo muita gente que trabalha com cursinho, muitos professores, orientando os alunos nesse aspecto, que é a questão da troca de material. Muita gente tem ansiedade de querer estudar tudo logo, de querer responder todas as questões do mundo logo, e aí troca constantemente de material, porque fiz aqui um pouquinho, não está dando certo esse. Como professora e como concurseira, qual é a visão da senhora sobre essa administração dos materiais para estudar para concurso? É isso. Para mim, se a gente entender que é um processo, você não vai conseguir aprender tudo de uma vez só. E você também não vai conseguir aprender, você não vai conseguir construir o conhecimento trocando toda vez o material, por exemplo. Então, o que eu acho ideal, montar, o que a gente chama de montar a base, né? Estuda aquele assunto, pega o seu caderno lá, estuda tudo que você estudar. Acabou aquele material, esgotou, poxa, eu vou, sei lá, resolver a questão, ou vou comprar um curso que eu achei mais interessante, que é de revisão. Acrescenta no que você já tem. Vai incluindo no que você já tem, porque aquele conhecimento vai sendo construído, literalmente. Então, imagina, a gente estuda na faculdade. Você não vai pegar o que você aprendeu no primeiro semestre e jogar fora para você começar a aprender o segundo. Ou não vai deixar de terminar. Não, vou aprender direito civil só até a metade, para agora eu vou estudar o final de direito civil. Não é assim. A gente vai literalmente construindo. Então, a ideia é mesmo. Só que é isso. É essa necessidade tem que ser imediato. Eu tenho que passar logo. Porque eu vi que não sei quem estudou por esse material e conseguiu passar em 2 meses. Não é assim. Eu acho que a galera também vai para um caminho de querer fazer tudo muito rápido, assim. Quando você para olhar um edital de concurso, né? Já tem muito tempo que eu não olho, inclusive, mas é um volume absurdo de matérias. Às vezes é mais do que 1 ano de faculdade. Às vezes não, é muito mais, né? E aí você parar para pensar que você constrói a sua base de faculdade em 5 anos, em 10 semestres. E cada semestre você vai passando a matéria ali. Tudo bem que é num tempo diferente, num time diferente. Mas aí você se forma, você pensa em passar para concurso e você quer pegar um edital gigante, estudar ele em 1 ano. E aí você quer viver o seu dia 10, 12 horas estudando e deixa de fazer todas as outras coisas e quer pegar aquele concurso e acabar no final daquele ano. É uma coisa que não tem lógica. E aí as pessoas vão deixando. A minha maior dificuldade quando eu pensava em estudar para concurso era justamente pensar em todas as coisas que eu teria que abrir mão. Abdicar, sim. E aí volta sempre para aquele lugar de ter certeza do que quer. Mas enfim, você tem que abrir mão de muita coisa. Mas eu acho que também algumas coisas precisam ser vividas. Porque a sua vida tá passando, aquele tempo é um processo, mas é a sua juventude, né? É uma fase que não vai voltar. E aí eu acho que é tentar conciliar, que é a parte mais difícil, mas o que Nessa faz hoje, assim, de estar construindo o lugar dela em outros lugares, assim, em outros ramos, né? Na advocacia, como professora, é também uma alternativa, porque se lá na frente ela mudar de ideia, né? Não que não vai passar, porque eu tenho certeza absoluta que ela vai passar, eu sempre digo isso a ela, mas se você muda, você construiu um caminho em outros lugares também. E é isso. E viveu. E concurso é muito assim, né? Enfim, existem, para diversas áreas, vão existir em diferentes regiões. Mas vamos lá, eu tenho minha família toda é aqui, a pessoa com quem eu pretendo casar é aqui também, tudo. Mas e aí, se alguma coisa acontece? Se, enfim, alguma coisa acontece com minha família que eu preciso estar aqui? Será que eu teria peito de mesmo aprovada, largar minha família aqui e ir morar em outro lugar? Sabe, tipo, a vida é muito inconstante pra gente fazer uma aposta grande. Entendo quem faz, enfim, né? Cada um sabe a missão que escolhe pra sua vida. Eu acho que eu gosto de ver planos. Eu acho que eu costumava falar isso com Laine, né? Não, meu plano A é tal, mas se o plano A não dá certo, tem um plano B. Se o plano B der certo, tem um plano C. Porque aquela necessidade de, poxa, eu já cheguei até aqui. Quero, pra mim, e da onde eu vim, ter formado na universidade, direito já é uma grande conquista. Ter passado no AB, ter sido advogada já é uma grande conquista. Conseguir dar aula já é uma grande conquista. Então, não quero e nem consigo, assim, abrir mão completamente disso pra focar em uma só coisa, tendo risco daquela coisa, talvez não se concretizar da melhor forma possível. Então, eu tento... E eu acho interessante isso de você ter planos B, C, né? Na vida, em né? tudo. Porque você não dedica 100%. Ainda que você se dedique, você sabe que a vida não vai acabar. Em qualquer seara da nossa vida, né? Você focar em uma coisa só e achar que aquilo é a sua única saída, a única solução, a única pessoa da sua vida, enfim. E aí, se der errado alguma coisa, você não tem uma segunda opção, né? Então, eu acho, é muito difícil, eu tenho certeza. E eu, convivendo, a gente também se desdobra em várias coisas, né? É sempre muito difícil conciliar tanta coisa, assim.
Mas, ao mesmo tempo, é reconfortante você saber que, poxa, eu tô construindo alguns caminhos e, né, eu tenho alguns planos que, se um não funcionar, alguns... Plantando várias sementes, né? Sim. Eu acho que a nossa geração é muito imediatista. A nossa geração e a geração que tá vindo aí. E as outras, né? Eu acho que o ritmo acelerado de vida que a gente tá tendo e a gente tá sendo forçado a ter, está fazendo com que a gente tenha menos paciência com esses processos. E a ilusão que o Instagram vende, gente, sério, assim, o Instagram, demais. meu Deus. A gente tem falado, a gente comentou, né, até nos outros episódios, sobre essa questão. Dr. Diogo trouxe isso pra gente, Lorena também. Essa questão do plantio, né? É você ter a paciência ali de plantar e saber que você tá regando, está cuidando da sementinha. E em algum momento aquilo vai dar certo. E você aprender a não minimizar as conquistas que você já tem até aqui, né? Eu acho que isso serve para todos nós. É complicado, de fato, a gente se enxergar todos os dias ali num patamar que ainda não é o que a gente gostaria de estar. Num estilo de vida, num objetivo financeiro. Corta para, Laís me convidando, eu falando o que eu vou contar, não tenho nada pra fazer. Ah, minha filha, aqui sempre tem muita coisa. Crises. É quase uma conversa de terapia em alguns momentos. Mas a gente tem que lembrar também do que a gente já fez, do que a gente já conseguiu, até das pessoas que a gente encontrou, que às vezes a gente... Teve um tempo, quando eu tava me formando, assim, que eu fiquei, gente, por que eu fiz direito? E aí, ao mesmo tempo, eu parava e pensava assim, meu Deus, mas se eu não tivesse feito direito, eu não teria conhecido as amizades que eu fiz, as pessoas que eu fiz, que me ajudaram profissionalmente e tudo. E aí você vai criando é como se você fosse fortalecendo a sua base, né? Assim, você vai percebendo que você está em cima de um local bem sólido e que você tem a possibilidade de criar outros lugares sólidos para você continuar caminhando. Se você quiser criar uma escada, você vai subindo aos poucos, né? Isso que você falou pô, eu gosto de ensinar, eu gosto de advogar e tudo mais. Eu acho incrível, porque você está, de fato, vivendo o processo, sabe? E presente no processo. Você não está simplesmente deixando a sua vida passar ali e esperando por uma coisa que vai acontecer, né? Vamos pensar dessa forma, porque você está semeando isso. Mas, enfim, e quando acontecer, vai ser muito mais gostoso olhar pra trás e ver que você viveu esse processo de maneira tão intensa, né? Porque eu fiquei cansado só de ver um pouquinho E assim, sem brincadeira, ela é muito boa advogada. Eu tenho certeza que ela é muito boa professora, porque ela ensina a gente ali muito bem. Então, eu sou péssimo em administrativa, eu quero ir pra aula, doutora. E é isso, ela faz tudo muito bem. Agora, e ainda tem essa questão, né? Não é que eu odeie a advocacia, né? Eu costumo falar isso. Eu ia perguntar isso. Qual é a minha questão com a advocacia? Se a senhora decidiu a parte do concurso, porque, de fato, encontrou ali no estudo algo muito interessante que conectou mesmo, ou se é por falta de identificação mesmo com a advocacia? Então, é porque hoje, advogar não é só advogar. Né? Então, assim, se fosse todos os dias eu ia ali fazer audiência, fazer petição, contestação, ficar pensando numa tese, fazer recurso, que eu adoro fazer recurso, acho muito divertido. Quando a gente tem o que falar, né? Às vezes você tem que ser muito criativo para conseguir fazer o recurso. Mas tem coisa que a parte técnica do direito eu tenho prazer, mas advogar hoje não é só advogar. Você tem que gerenciar, você tem que administrar, você tem que empreender. E eu sou filha de pessoas simples e autônomas, que a gente sempre vive naquela corda bamba de se não tem o cliente hoje, amanhã não vai ter o dinheiro. E isso me angustia profundamente. E também, já que é óbvio, né, que se a advocacia tem que ser rentável, você tem que buscar que aquilo seja rentável. Então, você tem que ter um objetivo financeiro. Não dá pra ser só, vou ajudar as pessoas. Não dá pra ser só isso. Sim. E o ponto positivo de uma área pública é que você consegue buscar só ajudar as pessoas, né, em tese. Você vai procurar fazer algo que seja efetivamente social. Por isso que eu gostei tanto, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, quando eu estagiei lá, né? O objetivo é você buscar algo mais social e não a visão que tem que ser de quem trabalha na área privada, né? Óbvio. E aí é isso. E a advocacia como um todo, a gente está vivendo, né, em geral, uma precarização dos trabalhos, assim, né? Eu acho que é muito óbvio. A realidade do trabalho dos nossos pais não é a realidade de um trabalho de hoje. Então, a seguridade está caindo, existem menos direitos sociais básicos estão sendo, né, ruídos. E aí eu tenho alternativas, né? Se eu tenho alternativa de passar num cargo que me permita que eu faça algo que seja mais
social, que seja com direito ao trabalho. Então, tem a parte técnica. E eu ainda tenho garantias de um cargo mais estável. Sim. Me atrai mais do que aventurar na área do empreendedorismo, Sim, sim. que tanto me assusta, entendeu? E que, de fato, você tem que vocês bem sabem, não dá pra ser só técnico. Como o Diogo até falou, né, no Sim. podcast anterior, Sim. a parte técnica é o básico. Você tem que ser empresário, você tem que empreender, você tem que administrar. É um pouquinho E de isso tudo. não me... Não é só Não Hoje me em advogar. engaja. dia não é só fazer petição e É, fazer não. audiência. Você tem que pensar em gestão, em delegar, em estar no Instagram, que é uma coisa que, assim, a gente não tem mais opção. E o que você ia falar do Instagram, né? A gente tá ali vendo pessoas de grande sucesso. Todo mundo é um sucesso. Já fez seu 1 milhão. Exatamente. 1 milhão de cada um já tá garantido. Já tem procedência toda semana e aí você vive no lugar de, pô, esse mês não foi essa maravilha toda. Fim de ano, janeiro, fevereiro, que a gente sabe que dá aquela, né? E aí as pessoas estão no Instagram, então assim, é conciliar muita coisa. Que com certeza no cargo público também devem Isso, ter sim. outras questões, né? Que é o que a gente perguntou no último episódio da Lorena, de depois que você assume. Porque tem E o aí? sonho, né, É. de você passar e aí depois que assume. Tem todas as responsabilidades, mas realmente a autonomia da advocacia dá uma insegurançazinha, né? E é isso, eu acho que a advocacia é muito bom pra quem para quem gosta disso, de, tipo, não ter rotina, de ter desafios todo dia. Uma Eu fico turbulênciazinha feliz em maior. chegar no escritório e saber o que eu vou fazer amanhã, saber qual é a contestação que eu tenho que fazer, saber qual é a petição, não viver assim nessa coisa, ai meu Deus, e amanhã o que eu vou fazer? Então eu gosto de algo mais... Mas isso é ótimo, porque a gente também bate bastante nisso, porque a pessoa tem que se encontrar. Então, tá tudo bem ela não querer advogar, tá tudo bem ela não querer um concurso público. A pessoa tem que se enxergar. E, de Isso. fato, o relato da senhora aí é muito interessante, porque a senhora já se enxerga e já tem um porquê de ter escolhido esse estudo para o concurso público, que é algo muito nobre também. Então, se é algo que se encaixa no projeto de vida da senhora, que tem muito mais sentido para esse projeto do que a advocacia, por que não? E mesmo que depois mude volte. Exatamente. Então tá tudo bem. Com certeza. Eu tenho mais uma dúvida também relacionada a tudo isso, porque a senhora falou no início que já tinha a matéria preferida, que era a área trabalhista, e foca também no escritório, nos estudos nesse sentido. Por quê? O que é que fez essa paixão Menino. pelo direito do trabalho? Eu não sei, sabia? O primeiro lugar que eu estagiei foi um escritório, que a parte principal era trabalhista. E eu lembro que a primeira petição, olha que loucura. A primeira petição que eu fiz foi uma coisa de trabalho análogo a de escravo. Gente, eu devia ter, tipo, 17 anos. Eu não lembro o que foi o caso, mas eu lembro que tipo, a missão, assim, pra seleção do estágio era fazer só a parte dos fatos, né? Pra advogada ver se eu escrevia bem e tal, enfim. Eu comecei a fazer. Eu achava civil, penal, muito subjetivo. Tipo, tudo tinha uma teoria, alguém criou uma teoria muito louca. Eu achava trabalho muito lógico. Tipo, se a pessoa trabalhou, ela vai ter direito a Tem ou não férias. tem? Se a pessoa trabalhou, ela vai ter direito a 13º. Se ela sofreu um acidente, ela vai ter que receber uma indenização. Eu achava próximo aquilo. E aí, por si só, eu já gostava, porque eu achava que fazia sentido do que direito civil. Se a posse é velha, a posse é nova, e tem que ficar tanto tempo. Eu achava, meu Deus, que loucura é essa? Se penal, né? Se foi com vontade, se foi sem vontade, né? Se foi com dolo, com culpa é uma coisa. Aí o dolo pode ser Se eventual, ou assumiu. o dolo pode ser... Não sei o que eu falo. Pera aí. E aí, depois, quando eu realmente comecei a estudar com mais profundidade, fui pro escritório, porque o escritório é mais pra área de acidente de trabalho, que eu acho também muito legal, assim, pra você atuar e você mexer com os processos, que vai ter laudo técnico, você vai ter que se manifestar pelo laudo, você vai ter que fazer uma análise da condição ambiental daquela empresa, então, se ela tá respeitando as normas regulamentadoras, tudo isso, eu acho massa. Então, aí, você começa a ver a importância social daquele direito. Poxa, realmente... A parte histórica do direito do trabalho eu acho massa. Tipo assim, a galera realmente teve que fazer manifestação, teve que se revoltar para aquilo exista, para aquilo fosse garantido. E aí, depois disso, a gente vê como aquilo é importante. Por que existe o FGTS? O FGTS é necessário, ele precisa existir. A pessoa precisa ter carteira assinada para o FGTS ser recolhido, porque antes existia uma estabilidade que era decenal, depois isso cai. Tudo faz um sentido. Aí, eu acho lindo. Gosto pra caramba. Queremos Vanessa como professora de direito do trabalho. Acho muito legal. Os estagiários lá que me aguentam, né? Perguntam a coisa, eu começo. Então, por quê? E aí... Não, mas é fantástico, principalmente pra eles, assim, porque ela adora explicar. Eu já não era muito essa pessoa. Mas ela adora explicar e realmente, pra eles que estão ali naquela fase, é engrandecedor. Imagine, uma professora ali com você é fantástico. Dá mais segurança, né? Você É. ter ali alguém pra você tirar as dúvidas. 2, né? Que aí, ali quando o Diogo vem, instantaneamente. aí o Diogo faz a palestra também. Sim, E aí, pronto. Aí tem que que aguentar a também é gente falando.
E o processo inicial, já como advogada mesmo? Porque a audiência, e a gente já falou isso também, a audiência trabalhista é bem turbulenta, né? Bem punk. Para um advogado tá começando ali, é pior ainda. Como A é que gente a senhora passou viu por isso? esse processo juntas. Que Sim, a gente só senhora. fazia audiência se fosse dupla. O Diogo falava, vai fazer audiência tal lá, e o Vanessa. Primeiro a gente não fazia, né? Não fazíamos. Teve a fase do não fazemos. A gente tinha tanto medo que não fazíamos. Principalmente eu. Morria de medo. Aí depois vem... Pode contar. a fase vamos fazer. Aí se a gente fazia, tinha que ser uma do Enfrentar lado os da outra. medos, Vanessa, a gente precisa viver isso, não é possível a gente estar aqui. Gente, eu acho que é um trauma, assim, Unânime, geral. é, geral. Não, Unânime, e um porque- ponto. A gente trabalha no escritório de pessoas muito competentes. Sim. E Diogo senta numa mesa de audiência como se fosse uma mesa Parece de que tá resenha, jogando. entendeu? Não, teve um dia que eu não esqueço, que a gente entrou na audiência com ele, e aí a testemunha entrou também. Aí ele não viu, tal, ele sentou, aí a audiência começou com ele falou, oxi, rapaz, o que você quer aqui? Aí o juiz riu, aquela resenha, a testemunha saiu, e eu e Laís, meu Deus, se eu entrasse, a testemunha entrasse, eu já começar a chorar, falando, juiz, perdão, eu não tinha visto. E ele deu daquilo Ele da é forma top mais demais. tranquila É. possível. Teve uma vez que a gente foi e e mandou todo mundo sair da sala, lembra? E a polícia ficou na sala. Foi. E Vanessa, O que tem que tá alguma acontecendo? coisa errada aqui? O que tá acontecendo, Vanessa? Será que a gente vai ser presa? E era ela como preposta, a gente foi como correspondente, não foi essa? Isso. Não foi essa, Foi não. essa. Foi essa. Foi? Essa pessoa... Porque assim, o que foi que aconteceu? Depois a gente entendeu, né? Provavelmente o reclamante já tinha ameaçado a juíza em alguma oportunidade. E aí, quando ele entrou, a juíza pediu pra todo mundo sair da sala e entrou um policial judiciário com ele. Aí eu e ela estava, meu Deus, o que tá acontecendo? Nunca aconteceu isso? O que será que é isso que tá acontecendo? E a gente ficou E só a gente. noiadíssima. Não, tudo a gente ficava noiada. E agora a gente vai fazer o quê? Qual o próximo passo? E aí, teve essa também que ela foi como preposta e eu como advogada. E aí, começaram a fazer várias perguntas sobre o caso. Só que a gente tava como correspondente e a mulher não tinha falado. E a gente perguntou pra ela, ó, Detalhes. se perguntar tal coisa, pra falar que ela não, pode seguir a defesa. A defesa tinha alguma coisa? A defesa não tinha nada. Nunca Nada. trabalhou. Eu acho que era esse, né? É. Não tinha vínculo, alguma coisa assim. Aí a juíza perguntando pra Vanessa, perguntando, e Vanessa, não sei. Era um negócio de obra. Funciona assim. Ela não entendia nada, não sabia nada. E eu, meu Deus, coitada de Vanessa. Mas a gente sempre ia juntas. Sempre. Só no final, que já não tava dando mais por causa dos horários. E a gente acabou Ai, finalmente. apartando. Infelizmente, né? Poxa, sinto falta. Também. Agora tem que encarar. Agora, uma das mais interessantes pra mim, já tô variando. Foi a primeira instrução que eu fiz. Porque a maioria que a gente fazia era inicial, quando tinha instrução, não era tão longa a instrução. Sim. Mas teve uma que eu fiz que durou 1 hora a instrução. E foi a primeira que eu fiz que tinha que ser só eu mesma e tal. Essa eu tava apavorada. E eu já tinha revisado as perguntas que eu ia fazer, levei tudo anotado e tal. E aí, que foi uma que a Ari depois chegou lá e falou... e aquela audiência lá, rapaz, que audiência, viu? Não lembra, não? Não. Ai, eu não posso dar mais detalhes, mas depois Sim. eu te explico qual foi. Mistério. Aí, sento, e aí eu fiquei porque tem um ponto, né? Na Justiça do Trabalho, você tem plateia. Aí eu sentei de costa, completamente da frente do juiz, de frente do juiz, pra eu não ver quem tava assistindo. E aí a audiência começou, e tem um ponto na audiência, né? O advogado, na instrução, ele fica preocupado no que ele vai falar, da pergunta que ele vai fazer e o que o cliente vai falar. Porque o cliente, a testemunha, ele tem a capacidade de te contar uma história e na hora ele fala uma coisa completamente diferente. Ele lembra de fatos que ele não lembrava Que ele antes. não lembrava antes, enfim. E a maioria da prova dessa audiência era testemunhal. Aí pronto, foi fazendo pergunta, perguntei pro preposto, o preposto se embananou, aí eu já sabia que ali pra gente ia dar certo. Aí chamou 2 testemunhas, demorou pra caramba a audiência. E aí terminou e a audiência foi gravada. Aí, quando termina a audiência, eu viro e tinha uma galera. Eu, meu Deus, esse povo tudo assistindo e tal. Mas aí a audiência deu certo. Tipo, até os clientes sentiram que deu certo e tal. A gente saiu conversando sobre. Aí, quando eu chego no escritório, Ari, que foi professor de Direito do Trabalho da FAM, aí ele chega e falou assim, rapaz, que audiência aquela ali. Eu falei, o senhor tava lá, tava vendo. Ele foi, mas parece que deu certo, né? Eu, graças a Deus. Eu acho que deu Agora certo, só ficou tal. Aí, depois eu fui assistir o vídeo da audiência. Eu estava assim. Dava pra ver minha mão bem assim, ó. Tremendo. Mas aí depois, Diogo falou que o secretário da audiência chegou e falou, aquela menina assim, assado, com aquela cara de 15 anos, trabalha no seu escritório, né? E Diogo, ele, rapaz, ela botou pra lá naquela audiência. Eu falei, Ai, meu coisa Deus, que boa. emoção. Finalmente, que alívio, né? Mas dá muito nervoso. Dá muito nervoso. Principalmente a presencial. Assim, quando você tá esperando também por vida, né?
dá uma apreensão, porque normalmente você não sabe o que tá acontecendo, você fica lá esperando sozinho na sala. Mas o presencial tem isso que Vanessa falou, tem um público, uma plateia, Entre É uma sai. adrenalina maior. um entra e sai de pessoas, e aí... Agora vai melhorando. É isso. Eu acho que nem se compara o nervosismo que a gente sentia no início Não, do é. que quando a gente faz hoje. Hoje você tem a capacidade de perceber que tem audiências que são mais complicadas, fato. Mas ainda assim dá pra lidar com aquela situação de uma forma mais tranquila, bem mais tranquila. Antes, por exemplo, a audiência era 10 horas, a gente chegava às 7h50. Já tava Sim. na porta do seu Porque a trabalho gente não com podia medo. perder o horário de uma audiência, que a gente sabia que ia atrasar. E muitas vezes adiava, porque a gente já teve essa, né? Que o Dr. Diogo dizia, brincava que a gente era de adiar a audiência. Toda vez que a gente ia, a audiência Não, Laís foi adiava. pra Salvador 3 vezes. Foi, eu fui pra Salvador 3 vezes, as 3 vezes adiou a audiência. Na última eu falei, senhora, pelo amor de Deus, eu sou de feira. Eu acho que esse começo é mais assim por conta da insegurança, né? De você ter é um desafio e você não confia tanto em si ainda pra ter essa desenvoltura lá na hora. E eu acho que uma audiência como essa que você narrou é uma espécie de batizado, né? É, Assim, é exato. como se você nascesse pra vida Tanto agora que eu na não lembro qual foi a advocacia. primeira. Eu tava também tentando não. lembrar, não lembro qual foi a primeira de todas, mas essa aí pra isso, mim ficou porque marcada. Foi porque uma essa que realmente foi foi difícil, Exato. foi mais desafiadora e você percebeu que você dava conta, né? Imagino que é como se desbloqueasse, assim. É. Não que você não vá se sentir desafiado em alguns momentos. Eu acho que a advocacia é sempre desafiador. Você tá ali o tempo todo sendo puxado pra estudar mais, pra ser mais técnico, pra melhorar alguns pontos, né? Sei lá, de fala, da forma como você se porta, da forma como você lida com pessoas, que é essencial. É o tempo todo realmente você precisando se reinventar, né? Mas eu acho que isso vai ficando mais fácil à medida que você percebe que você consegue, de fato, se reinventar e ser mais flexível. A gente tá chegando no final, mas eu quero fazer uma pergunta ainda. Na verdade, eu ia pedir que a senhora dê uma dica, porque a gente sabe que esse período de decisão gera muita angústia no estudante. Pode ser ainda um estudante que está ali na faculdade, que está saindo e não sabe se vai advogar, se vai para concurso. Pode ser um advogado que já está decidido a não advogar e quer ir para o concurso. Eu queria que a senhora desse uma dica para essa pessoa que está vivendo esse turbilhão, porque eu achei muito interessante ver, de fato, uma pessoa decidida ao concurso público por uma questão objetivo social. mesmo. Porque normalmente a gente não vê isso. Sendo muito sincero, eu não costumo ver isso. Então, qual é o conselho, a dica que a senhora dá para acalmar o coração dessa pessoa, dar um pontapé inicial ali? Eu acho que, de novo, a história do aceitar o processo. Pode ser que você faça uma escolha e depois você vai se arrepender. E você mude de opinião, porque isso é completamente possível, né? Óbvio que a gente tenta escolher porque a gente tem medo, né, de perder tempo e tudo mais. Mas tentar encontrar algo que você tem o mínimo de prazer fazendo. Porque, por exemplo, se eu seguisse e estivesse na advocacia e a advocacia fosse em direito penal, eu ia estar em completo sofrimento, porque é uma coisa que eu sei que eu não gosto, que eu sei que eu não me identifico. Então, poxa, eu tive a oportunidade, eu tava falando isso hoje, inclusive, que eu acho que era a única carreira que eu posso dizer, que se falasse bem assim, ó, vou te tornar milionária pra você trabalhar com isso aqui. Eu não conseguiria trabalhar. Eu sei que eu ia ser extremamente infeliz. Então, fazer uma coisa que você minimamente goste, como eu sinto que, apesar de fazer várias coisas, eu gosto das várias coisas que eu faço minimamente, você consegue ter esse processo de uma forma minimamente mais prazerosa. Então, eu gosto de uma área que não dá dinheiro. Tenta fazer um pouquinho da área que não dá dinheiro e aí investe na área que dá dinheiro de uma forma que torne aquele processo melhor. Porque, enfim, a gente tá... É óbvio que a gente vai ter que buscar o que dá dinheiro, porque a gente precisa sustentar, achar uma vida mais confortável. Mas tenta fazer o que você tem um prazer, que você encontre sentido ainda em parte do seu tempo, que eu acho que esse processo, até dar certo, vai se tornar bem melhor. Perfeito. Então a Perfeitíssimo. gente fecha aí com chave de ouro, com esse conselho dessa mulher maravilhosa. Vou dizer novamente, né? É um prazer ter você aqui. Como você falou, quando eu te chamei, você me perguntou o que é que eu vou falar lá, né? A gente Eu acha... rendi, não foi menina, Foi. rapaz. Não, eu tenho certeza que se a gente tivesse tempo aqui, a gente ia falaria estender muito ia mais. ter uma conversa Com certeza. mais longa, mas muito, muito produtiva. Muito produtiva mesmo. E é isso, a sua trajetória é linda. O que você faz hoje já é significativo e você faz tudo muito bem. Assim, te conhecendo pessoalmente, eu posso falar com certeza. Então, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter topado, contado a sua história. E dizer como sua amiga que continue, porque vai dar certo. Independente do que quer que você queira fazer, do que você quiser fazer, vai dar certo. Ai, gente, obrigada. Obrigada. E obrigada, Lai, sempre. Porque se eu tive coragem de vir, é porque você está se tornando essa mulher cada dia mais corajosa e valente. E a gente já se entrou em crise juntas várias vezes. E, enfim, a gente está percebendo que
a gente tá conseguindo ter coragem de seguir com aquilo De que a gente fazer. quer, que conseguir com aquilo que a gente acredita. Enfim, sinto muito sua falta. Eu almoçava todo dia Também. com ela, todo meu almoço. Enfim, sinto falta de fazer audiência com ela, sinto falta de fazer a contestação e falar lá e ver se faz sentido o que eu escrevi, por favor. Eu também sinto muita falta, mas iremos ainda nos encontrar. Tenho certeza disso. Vanessa, te agradecer também imensamente. Foi uma conversa bem leve, bem divertida pra gente fazer e bem proveitosa. Acredito que todo mundo vai se sentir tocado de alguma forma. A sua história, de fato, é muito bonita, é uma lição pra gente e extremamente inspiradora. E eu desejo que você realize todos os seus sonhos, que você consiga alcançar seus objetivos, que você... Não tenho dúvidas também, assim, né, de que vai acontecer, porque aquilo que a gente falou, às vezes a gente não sabe quando exatamente e tudo mais, mas você sabendo que você está trabalhando para isso, entendeu? Em várias áreas diferentes, de várias formas, mas você está trabalhando para isso. E eu tenho certeza que quem chegar no seu caminho vai se sentir também extremamente grato, porque você transmite isso pra gente, né? Eu agradeço também, doutora, a presença da senhora. Sem dúvidas, foi exatamente o que a gente esperava. Lá já falou muito bem e eu tenho certeza que a senhora vai sim conquistar tudo que a senhora almeja. E principalmente por ter esse propósito, né? Eu acho que isso torna o caminho muito mais interessante. E a vitória com certeza é certa. Então, a gente fica muito grato em receber uma pessoa que tem essa história, que tem essa garra. É nítida essa garra que a senhora tem. Facilmente ela é transmitida. Então, acho que hoje a gente conseguiu cumprir nosso objetivo aqui. A gente está chegando ao final, pessoal. Ficamos muito gratos com a presença de vocês aqui. Como eu já falei algumas vezes, é mais um pedacinho da nossa trajetória, mais um pedacinho de um caminho que a gente está trilhando. E a gente quer vocês aqui com a gente. Queremos percorrer esse caminho juntos e facilitando as coisas, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço.